Oi, hoje a resenha do conto O Poço Macabro, escrito por Robert E. Howard, do seu livro Conan, o Bárbaro, livro 1, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Sancha, vindo da cordava, bocejou de preguiça. Alongou os braços magros luxuosamente e encontrou uma posição mais confortável no tecido de arminho com franjas de seda, estendidos na plataforma da popa do galeão. Tinha consciência de que a tripulação observava com interesse ardente, desde Convés até o castelo da proa, assim como sabia que seu vestido curto fazia pouco para ocultar as formas voluptuosas dos olhos ávidos. Assim, sorria de modo indolente e se preparava para cochilar mais um pouco, antes que o sol, que já começava a lançar seu disco dourado sobre o oceano, ofuscasse seus olhos. Assim começa O Poço Macabro, escrito por Robert E. Howard, que conta a história não somente de Sancha, mas claro, de Conan, o Bárbaro, que literalmente acabou aparecendo do nada ali naquele navio. Aliás, intitulado Wastrel, um navio bem conhecido, e simplesmente quando ele subiu a bordo, ainda gotejando de água salgada, todo mundo ficou atônito, não só Sancha, mas como todos os marujos ali presentes. E claro também o capitão, o Zaporavo, uma figura também conhecida. Barco e capitão eram conhecidos. Claro que ele interpelou Conan na hora: de onde você veio, seu maluco? Do que o Conan respondeu: vim nadando. Realmente era uma coisa grandiosa, espetacular, porque em volta só havia realmente água, água e mais água. Estavam no meio do oceano, afinal de contas. Claro que depois o Cimério explicou, né? Eu estava dentro de um bote com 2 remos, mas tinha um furo, começou a minar água e eu fiquei com aquela sensação que ia morrer. Mas avistei a pontinha do mastro aqui do navio, então comecei a tentar o último recurso, que larguei a mão daquela coisa que ia afundar e vim nadando até aqui. Acontece que, né? Conan não passa de um intruso, um invasor ali do navio e seria imediatamente morto em qualquer outra situação. Acontece que ele foi muito esperto, ele não foi arrogante, não tentou fazer nada, ele estava ali simplesmente parado. Aí cheguei. Ninguém teve aquela reação natural de invasor, vamos matar. Não, ele não fez nada, ficou quietinho na dele. Isso chamou a atenção de todo mundo, Sancha, dos marujos e também do capitão, que no final das contas acabou aceitando ele como um novo marujo por ali. Mas Conan tinha uma ideia fixa na cabeça. Ele já conhecia o navio, né? Já conhecia o capitão. Claro, o que ele queria fazer? Bom, literalmente ele queria tomar para si o navio, matar o capitão, obviamente, né? Ficar com a tripulação a favor dele e principalmente também, né? Ficar com a moçoila da vez. Mas, como ele vai fazer tudo isso, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Finalmente chegou a história onde Conan é um pirata. Sim, vocês lembram, né? Antes Conan já foi um rei, já foi um ladrão, já foi um general de exército, entre outras coisas, né? Mas com certeza ainda faltava ser pirata, que aliás foi citado que ele já fora um pirata numa outra história. Ele até conheceu um companheiro lá de pirataria, por assim dizer. Bom, finalmente temos aqui ele atuando como um pirata legítimo? Não, até que não. Porque a gente precisa reparar que, na verdade, essa história aqui está mais para ladrão, não tanto pirata. Ele está, assim, abordando um navio de piratas. Mas, na verdade, ele está atuando aqui mais como um ladrão. Afinal de contas, ele já tem aquela ideia fixa quando chegou a bordo, né? Quando ele percebeu que navio era aquele que ele estava nadando em direção. Sim, ele percebeu que era o Wastrel e sabia que tinha lá o capitão famoso. Claro, ele falou: poxa, por que não tomar o navio para mim? Era basta matar o capitão, ficar amigo da tripulação e passar um papo furado na mocinha. Basicamente é isso, né? E claro, na verdade, todo o desenvolvimento aqui dessa história tem essa ideia, só que não é exatamente isso que vai acontecer. Porque acontece algo diferente lá nas aventuras ali daquele navio. Passa-se algum tempo, não é determinado exatamente se passa alguns dias ou meses. O que importa é sim que o Conan ele começou a ficar bem camarada da tripulação, porque na verdade ele sabia, né? Não bastava simplesmente ele matar o capitão, porque senão todo mundo seria contra ele. Ele na verdade precisava de uma situação onde o próprio capitão talvez o peitasse de alguma forma e na disputa, claro, quem ficasse vivo ficava com o navio.
simples, né? Mas isso na verdade não aconteceu, e só sim depois de um certo tempo é que eles chegaram a uma certa ilha. Aliás, uma ilha que o próprio capitão, o Apuravo, estava interessado em chegar algum dia. Sempre lembrando, né? Esse capitão é aquele sujeito bem arrogante que ninguém quer, na verdade, ficar sob suas ordens, mas fazer o quê? Era o jeito. O que, aliás, seria até fácil para o Conan tomar a tripulação para si. De qualquer forma, essa ilha que o capitão queria chegar estava lá diante deles e eles desembarcaram. A moçoila ficou, como certa proteção, a bordo do navio. E é exatamente aí, a partir da exploração desta ilha, que tudo muda completamente de figura aqui na narrativa desse conto. Sim, se a gente estava numa história de pirata, entre aspas, passamos a uma história sobrenatural de maneira intensa, que também faz muito parte das histórias do Conan. Só que antes de entrar exatamente nessa parte, né, vale destacar uma coisa bastante interessante que o narrador fez aqui pra gente. Num certo momento, quando todo mundo já está na ilha, a maioria dos marujos e Sancha ficou a bordo do barco, a gente percebe que temos uma visão justamente desta moçoila. A gente fica sabendo o que ela está enxergando de tão longe, ou seja, a gente não tem detalhes, principalmente aqueles detalhes precisos que o narrador onisciente pode passar para o leitor, né? Dar detalhes, por exemplo, de como as pessoas estão lá em terra firme. Ela tem apenas uma visão parcial, porque ela está de longe, ela mal consegue enxergar, está a olhos nus, ela não está com uma luneta, por exemplo. Então tudo que está acontecendo ali nos primeiros momentos que o pessoal chega na ilha é meio mais ou menos. E isso é muito interessante para a gente entender que a gente não está tendo domínio do que está acontecendo na história. Uma boa sacada também do Howard. Coisa que ele não tinha feito ainda nos contos anteriores. O narrador sempre passava tudo o que precisava ser dito para a gente, mesmo que ele omitisse uma coisinha aqui ou não. Mas o que importa, claro, é a mudança da história a partir de que chega as coisas sobrenaturais. Na verdade, sobre isso eu não vou dizer quase nada. No máximo que sim, eles são surpreendidos lá na ilha por alguns habitantes locais. Podemos dizer isso. Na verdade, eu não posso dizer nada porque a partir daí também a história se desenrola ao seu desfecho. E, como vocês sabem, no desfecho das histórias do Conan tem muita ação. E quando começa a ação naturalmente, a história, a narrativa em si, de coisas que acontecem com os personagens, acaba ficando reduzido à pura ação. Que não é um demérito das histórias do Howard, não. Se tratando do Conan, né? Na verdade, sempre são as melhores partes, porque as descrições das violências, das batalhas, sempre são muito boas. E aqui também acontece isso. E claro, né, sempre aquela coisa do Conan, que às vezes parece que ele é apenas uma pessoa fria, calculista, como parecia, né? Quando ele subiu a bordo e quis fazer todas as modificações ali, parecia, pô, o cara é só realmente um ladrão de navio, não é nem um pirata. É apenas um oportunista que está querendo achar sim o momento certo para fazer tudo o que ele quer fazer. Mas claro, depois de um certo momento, quando a coisa começa a engrossar, ele percebe que as pessoas começam a ficar em perigo, aí a gente percebe que de verdade ele é um herói e de fato faz com que as coisas fiquem para melhor. E muito além de apenas querer salvar a mocinha, que aliás até esse tempo todo está lá no barco, né? Mas ela tem uma ideia meio maluca e acaba indo para a ilha. Bom, é o máximo de spoiler que eu posso dizer a respeito de todo o desfecho aqui de O Poço Macabro. Aliás, o título do conto, Poço Macabro, que poço é esse? Obviamente o poço está lá na ilha, né? E realmente é uma coisa meio esquisita que não é muito bem explorada, para falar a verdade. Não há exatamente um detalhamento do poço, do que é aquilo, mas claro, a gente sabe que é totalmente sobrenatural, que veio das profundezas do inferno ou lá, qualquer coisa parecida. Mas sim, há um momento, um final apoteótico por causa desse poço macabro. Aliás, vale lembrar, nunca aconteceu também nas outras histórias que a gente já leu aqui neste livro do Conan. Sempre as coisas aconteciam em locais ou muito fechados ou então num certo campo de batalha, mas não era uma coisa grandiosa. Aqui é algo que pega a ilha inteira. Realmente o final desse conto é sensacional. E então, no resumo, eu posso dizer que esse conto aqui apresenta características bem diferentes do que a gente já tinha visto antes, o que é sempre muito bom nas histórias desse autor. Sim, o Robert E. Howard ele sempre muda de um conto a outro. Ele não fica na mesma pegada, na mesma batida, ele não fica repetindo os temas, os começos, os meios e os fins de suas histórias. Sempre há alguma novidade, o que é muito bom, faz com que a gente sempre queira ler o próximo conto. Falando nisso, né, esse aqui é o penúltimo conto aqui do livro
no livro número 1 do Conan o Bárbaro. Na verdade, até esse é o último conto aqui do livro, mas temos um extra que foi publicado depois que o Robert já havia morrido. E aliás, fica até uma curiosidade, né? Será que esse conto, que não foi, por exemplo, aprovado naquelas revistas onde eram publicadas suas histórias, será que ele talvez tenha um tomzinho um pouco menor, não seja tão bom quanto todos esses? É uma curiosidade a ser sanada semana que vem, na próxima sexta-feira. Mas enfim, está na hora de dar a nota, sim, para O Poço Macabro, escrito por Robert E. Howard. Eu atribuo, claro, fácil, 5 asteriscos. Oh, história interessante. E vamos combinar, né? A mocinha também complica um pouquinho as coisas, né? E claro, amanhã mais uma história aqui da coletânea A Cidade Inteira Dorme e outros contos de Ray Bradbury. E será que sim, será uma história de ficção científica ou será algo variante? Bom, amanhã vocês podem conferir, como também na próxima quarta-feira da semana que vem, a história final aqui do livro 1 de Conan o Bárbaro de Robert E. Howard. E qual livro será que vai substituir esta boa coletânea de histórias de espadas e feitiçaria? Bom, ainda não sei, vou decidir, mas de qualquer forma, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu já fiz aqui nesse começo de 2019, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E